Os judeus, Deus chamava isso, né? Os judeus, quando fazem referência aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, a lei, eles falam, é um conjunto, né? A lei, a Bíblia hebraica, ela é dividida em 3 partes. Lei, profetas e escritos. A gente tem uma divisão diferente, a gente separa livros históricos, né? Mas a ordem é distinta, mas são os mesmos livros. Só que a lei, que é a parte inicial da história bíblica, ela é exatamente como está na Bíblia hebraica, os 5 primeiros livros, né? Se alguém te perguntasse assim, olha, o que é que conta a história, esses 5 livros? Eles falam sobre o que, os 5 livros? Como é que esses 5 livros, qual o propósito desses 5 livros? Os eventos, eles estão contando uma história. O que é esses 5 livros? Levítico fala sobre o quê? E Números. Números, talvez você não leu Levítico, muito menos Números, né? Mas talvez entendendo o propósito dos livros nos ajude, né? Porque quando a gente faz uma leitura que a gente não consegue entender muito bem, isso desanima um pouco, né? Desencoraja na nossa leitura. E o livro de Levítico? Você já ouviu algo? Já teve alguma ideia do para que serve o livro de Levítico na Bíblia? Qual é a instrução do livro de Levítico? Descendência. É o livro de Números, né? Números. Ele vai numerar mesmo. É por isso que é Números. É a numeração. Mas o que é que esse livro de Levítico... ele fala mais sobre o quê? Como? Fala alguma coisa sobre leis, mas assim, o livro que mais talvez fala muito sobre leis é Êxodo, Deuteronômio fala sobre leis. Mas a gente precisa ter uma visão do todo para a gente entender, né, qual o propósito de cada um numa cena. E tem uma leitura que pode nos ajudar nisso. Se você abrir sua Bíblia em Êxodo 19... Êxodo 19, versículo 1. Alguém pode ler, por favor? No terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Eles chegaram ao deserto do Sinai, em Êxodo 19, verso 1. Alguém pode ler Números, capítulo 10, versículo 11? Aconteceu no ano seguinte, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação. Versículo 11? Número 10. Números 10, versículo 11. Aí o versículo 12 também. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Então, o versículo 12 narra a saída do Monte Sinai. O versículo 12, 13, né, vai mencionar isso. Então, o livro de Gênesis, a gente vai entrar um pouco nisso. Depois temos o livro de Êxodo. Eles saem do Egito e em Êxodo capítulo 19 é o momento da chegada no deserto do Sinai, que é o Monte Sinai. Eles ficam lá durante o final do livro de Êxodo, o livro de Levítico e o livro de Números até Números capítulo 10. Então, eles estão parados no Sinai. E a volta da peregrinação é após Números capítulo 10, versículo 11, 12, a saída do Sinai. Então, nós temos um momento pré-Sinai, até Êxodo capítulo 18, e pós-Sinai, de Números 10 até o final do Deuteronômio. Vou tentar facilitar as coisas.
se você tivesse que falar para alguém do que conta a história do livro de Gênesis, o que é que Gênesis fala? Criação, tá. Mas se você tivesse que escolher um tema, tá certo, para resumir redação do Enem, você tem que fazer um tema que abarque tudo. Talvez a criação só vá abarcar o primeiro tópico. Você não pode pegar um tema para o livro de Gênesis e falar de criação, porque criação é só capítulo 1 e 2. 3 já é queda. Qual seria o tema do livro de Gênesis? Ele fala sobre o quê? Princípio. Chamado do povo de Deus. Chamado do povo de Deus. A queda. Seria o segundo tópico. Mas a criação, Deus criou o homem e colocou ele aonde? No jardim. A queda faz ele sair do jardim. Logo no capítulo 4, nós temos a maldição sobre Caim, é o quê? Se afastar mais. E o povo abençoado, ele continua adorando a Deus ali, invoca, né, o povo, a descendência de Sete. Por causa da maldade dos homens, em Gênesis capítulo 6, começa a narrativa sobre o dilúvio, que vai se consumar, é um bloco, né, capítulo 6 ao capítulo 9, onde Deus destrói a terra, e dizima boa parte, morrem animais, né, porque só alguns pares são preservados, né, um par de animais impuros e 7 pares de animais puros, e uma família, mas a terra é dizimada. E aí eles vivem, né, até que Deus chama um homem, Abraão, né, tem o caos da Torre de Babel, tudinho, mas chegamos à grande cena, final do capítulo 11 para o capítulo 12, Deus chama Abraão para uma terra. E ele vai para essa terra, mas a terra não é dele. Ele peregrina na terra e Deus promete, eu vou te dar essa terra. A terra é como se fosse um novo Éden. Então a cena, o link aí é Éden, terra, que está percorrendo, que está na presença de Deus, então eles estão falando muito sobre terra. Então eles vão caminhar lá, Abraão, ele quer sepultar sua esposa, mas ele tem que comprar uma gruta, porque ele está lá, ele não tem direito de posse. Ele paga lá para ter o direito de posse para sepultar. A terra é um problema, porque depois eles vão ter fome e eles vão ter que sair da terra. Mas no final do livro, né, eles vão dizer, a promessa é o seguinte, ó, quando eu morrer, enterra meus ossos aqui na terra. Né, o sepultamento do pai dos patriarcas é na terra da promessa. José pede permissão. E José, ele vai para o Egito, que ele trabalha lá, mas ele diz, ó, quando eu morrer, traga os meus ossos. Em Êxodo capítulo 12, na saída, vai dizer que eles vão levar os ossos de José, porque eles prometeram. Então, termina-se o livro de Gênesis, eles saindo da terra com um anseio de voltar para a terra. O que é o livro de Êxodo? Um tema que percorre o livro de Êxodo é o deserto. Eles estão no deserto lutando, eles querem voltar para a terra, mas a marca do livro de Êxodo é o deserto. Eu vou tentar, para a gente perceber a conexão, né? Eu vou pular um pouco. Nós temos 5 livros, né? O que é o livro de Deuteronômio? Se você lembrar, você já leu o Deuteronômio? O Deuteronômio fala sobre o quê? Discursos de Moisés. E Deus diz assim, Moisés, você vai morrer. Você não vai entrar na terra. Aí ele usa aquele momento para pregar para o povo. Ele repete os 10 mandamentos, ele repete algumas exigências, para que o coração do povo seja temente ao entrar na terra. Então, o tema da terra volta, assim como Gênesis, ele é um tema predominante, a preparação do povo para entrar na terra. O livro de Êxodo é um livro de peregrinação no deserto. E o que é o livro de Números? Peregrinação no deserto. Assim como... E impressionante, essa leitura que nós vimos, né? Êxodo 19 no Sinai e Números 10. Então, Êxodo tem a mesma coisa que Números. Ele tem uma parte
na peregrinação e uma parte no Sinai. Números tem uma parte no Sinai e uma parte na peregrinação. E o livro de Levítico, ele está no centro dessa estrutura de 5 livros que fala, né, há um livro que a doutora Cultura Cristã traduziu, né, um livro acho que foi traduzido como Subir ao Monte do Senhor. Né? Quem subirá ao Monte do Senhor é o tema que o autor colocou sobre o que é o livro de Levítico. O livro de Levítico a gente está peregrinando para entrar numa terra, mas quando a gente chegar lá, como é que a gente se aproxima de Deus? O que fazer na adoração? Quais são os atos que vão nos tornar, aí uma expressão que vai ser um dos refrões do livro de Levítico, de aroma agradável ao Senhor. O que fazer para que o meu culto seja de aroma agradável ao Senhor? O livro de Êxodo, nós temos as leis, a redenção, eles peregrinam, Deus entrega as leis, Deus diz como construir o tabernáculo, é assim que encerra o livro de Êxodo, mas como operar o tabernáculo é o livro de Levítico. A gente fala assim sobre sacrifícios, mas a questão não é tão simples assim. Existem 7 tipos de sacrifícios que devem ser usados para cada circunstância específica. Você não pode, de modo simples assim, matar o animal, pega ele e bota em cima do... Não é assim. Você tem que cortar a pele. Você tem que pegar a perna e fazer um procedimento. Ele vai dizer que para cada ato de sacrifício existe um procedimento específico. Você pecou por ignorância, existe um ato que você deve fazer. Você pecou para um pecado específico, tem um ritual que você deve fazer para isso. Deus, o culto, ele não é visto de modo geral, é visto de modo detalhista, para cada ato, né? Cada elemento, cada circunstância. Esse é o livro de Levítico. Dentro de toda a estrutura, nós temos 27 capítulos, 13 capítulos de um lado, falam alguns aspectos que serão repetidos nos 13 capítulos finais, com aplicações distintas, e no centro, Levítico 16, o dia da expiação. O grande dia. Então, os comentaristas, os estudiosos do Pentateuco dizem que o Levítico 16 ele é o capítulo central do Pentateuco. Ele é o centro do livro de Levítico e o livro de Levítico é o centro. Porque a queda que saiu do jardim, mas como é que eu volto para a presença de Deus? É o livro de Levítico que responde. É o livro de Levítico que vai dizer. Deus diz assim, eu vou redimir vocês. Ele diz em Êxodo, eu vou resgatar vocês para vocês se aproximarem de mim e entrarem na minha presença. Eu vou levar vocês para a terra de mana, leite e mel. E quando chegar lá a gente vai fazer o quê? É o livro de Levítico que diz o que fazer quando chegar lá. Né? Tudo o que eles fazem, a adoração que eles fazem, ela é desprovida ainda do conhecimento cristalino, claro, que vai ser agora esmiuçado no livro de Levítico. Como eu vou fazer a minha adoração ser agradável ao Senhor? Né? Eles fazem ainda, antes desse descortinar, que é o livro de Levítico, a partir do livro de Levítico, eles devem se levantar agora, organizados o livro de Números vai fazer uma contagem, vai organizar eles 3 tribos à frente do tabernáculo, 3 tribos atrás, 3 tribos à direita e 3 tribos à esquerda. Um número de descendentes, a contagem, né? Tal família 14 mil, tal família... Se você fizer a matemática da coisa, você vai ver que ele vai... Há uma parte que é muito maior. 2 partes laterais iguais em números e uma parte acima bem pequena, como uma cruz. Eles vão peregrinar no deserto. O livro de Números está contando essa história. Eles vão. Eles deveriam, ao sair do Sinai, imediatamente entrar na terra. Mas o que é que ocorre quando ele sai do Sinai? Logo em seguida, o que é que ocorre? Eles enviam 12 espias. Eles olham os gigantes, ficam amedrontados, incrédulos. Deus diz 40 anos. Aí
é uma nova queda, né? Uma nova queda. Eles não creem no Senhor e eles têm que ser punidos, passar os 40 anos no deserto. E aí o que Moisés está fazendo em Deuteronômio, que é falando sobre a terra, como o livro de Gênesis está falando sobre a terra, é para que eles entrem na terra e eles temam o nome do Senhor. Eles temam o nome do Senhor, né? Eles vão temer durante um tempo, mas o que nós vamos ver é que eles vão chegar no tempo dos juízes, quando cada um fazia o que achava mais reto, né? Se corromperam depois de um tempo. Então, o livro de Levítico tem essa proposta de dizer como operar esse tabernáculo. Disse que a coluna tem que ser de tal cor, tanta medida, tá? Mas aqui não é como construir o tabernáculo. O capítulo 40 de Êxodo, eles levantaram o tabernáculo. Pela primeira vez, Israel oferecia sacrifícios em altares de pedras. Era uma estrutura provisória. Agora, não se pode mais oferecer sacrifício que não seja no tabernáculo, tem que ser no tabernáculo. A primeira vez que vai ser levantado é no capítulo 40, o tabernáculo é levantado em Êxodo. E agora começa-se a falar sobre o primeiro tipo de sacrifício, que é o holocausto. Você ouve muito na Bíblia falar sobre o holocausto. O holocausto é um tipo de sacrifício. Um dos 7 das ofertas que eram oferecidas é o sacrifício de holocausto. E aí tem alguns conceitos interessantes. Levítico 1. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando o Senhor trouxer oferta, quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado miúdo, né? O Senhor, a tenda do tabernáculo, ela é chamada também de tenda do encontro, literalmente, eu não sei como está na sua tradução, mas a expressão hebraica é essa, tenda do encontro. Porque, veja, no Antigo Testamento, da mesma forma que no Novo Testamento, toda a história da humanidade, Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. As pessoas às vezes dizem assim, não vou na igreja porque Deus está em todo lugar, eu posso adorar a Deus em todo lugar. É verdade, Deus está em todo lugar. Mas Deus chamou o local de culto, aqui o local de culto do Antigo Testamento, de tenda do encontro. Isso é interessante. Por que Deus chama o culto de encontro? Essa é uma expressão que vem lá de Êxodo 19. Em Êxodo 19, quando eles chegaram em Êxodo 19 no Sinai, Deus disse assim, olha, se preparem, porque ao terceiro dia eu vou sair para me encontrar com vocês. Então ele não está falando sobre a comunicação, porque Deus estava falando com eles, era um encontro especial, era um encontro mais íntimo, um encontro mais profundo. Esse é o sentido de encontro, do que é o culto. O culto é um momento não onde eu vou ouvir Deus, ou ver Deus, algo que eu não posso fazer em casa, eu posso falar com Deus, mas o significado é um encontro mais profundo, um encontro mais íntimo, um encontro mais intenso, quando eu vou, juntamente com o povo de Deus, cantar louvores, meditar mais intensamente. Você tem a sua correria da vida, dos seus afazeres, seu trabalho, durante a semana, e o que Deus proporcionou é que nesse santo dia seja um momento mais intenso de adoração. Você pode cantar, pode orar, pode ler a Bíblia durante a semana. Mas o propósito é que nesse encontro tudo seja mais intenso, seja um encontro mais sublime, que você saia de modo mais enriquecido. É isso que é a tenda do tabernáculo, que é a tenda do encontro, o local de adoração, a tenda dessa reunião. E aí Deus fala que Moisés deveria se dirigir ao povo e deveria dizer a eles que eles deveriam trazer animais, mas não poderia trazer qualquer tipo de animais que eles quisessem. Né? E aí o povo começa a aprender que, eles já aprenderam isso em Gênesis capítulo 4, né? Que tem adoração que não é agradável a Deus. Caim trouxe uma oferta e não foi agradável a Deus. Agora a narrativa começa a detalhar. Existe o que os teólogos chamam isso de inferência. É um conhecimento que já estava assimilado lá atrás, mas que não estava explícito, né? Não estava explícito no texto bíblico, mas você vê, você consegue perceber pelas palavras que aquele autor tinha que aquele personagem na Bíblia tinha conhecimento. Diz que quando Noé saiu,
da arca. Primeiro, para colocar na arca, ele colocou animais puros, 7 pares, e um par de animais impuros. Mas é somente em Levítico capítulo 11 que vai dizer quem são os animais puros e quem são os animais impuros, né? O animal que rumina e tem um casco fendido, essa descrição, esse detalhamento está em Levítico 11. Mas diz lá em Gênesis que Noé já sabia que eram os animais puros e impuros. Se Deus falou com ele, como ele chegou a esse conhecimento, nós não sabemos. Mas ele já sabia o que era animal puro e impuro. E diz que quando ele saiu da arca, ele tinha 7 pares de animais puros. Ele pegou os animais puros e ofereceu o sacrifício ao Senhor. Porque Levítico vai dizer que Deus não aceita sacrifício de animal impuro. Não se poderia fazer sacrifício de cachorro, de gato. Não poderia. Tinha que ser de boi, de carneiro, de bode. Não poderia ser qualquer animal, ele vai especificar. E aí os comentaristas dizem o seguinte, que ele tinha que ser de um animal de rebanho de gado, ou de rebanho de gado miúdo, né? São os 2 tipos aqui permitidos, né? Aí está o boi, o carneiro, o cabrito. Mais à frente, no versículo 14, nós vamos ver, né, vai falar sobre aves também. Mas o gado, né, o boi, o novilho, ou o gado miúdo, um carneiro, um cabrito, né, um animal menor. E ele vai explicar mais adiante, esse é um dos enfoques do capítulo 1, falar sobre assim, o valor financeiro da oferta. No culto haveria oportunidade do rico ao pobre. Não, a questão material não seria empecilho. Porque até aquela pessoa que não tivesse posses de ter um gado, ele poderia pegar um passarinho e oferecer, né, no culto ao Senhor. Daí, quando você lê o livro de Lucas, que diz que os pais de Jesus foram oferecer, após o seu nascimento, eles ofereceram 2 passarinhos, né, que era uma oferta permitida apenas para a pessoa pobre. Eles eram muito pobres, né? Então, o conhecedor de Levítico sabe que essa é a ênfase que Lucas está dando ali, porque em Levítico aqui, capítulo 1, ele vai fazer 3 blocos falando sobre situação de 3 tipos de sacrifícios, de uso do sacrifício de holocausto para diferentes níveis financeiros de pessoas, né? Então, por que trazer animal de gado ou gado miúdo, né? Os comentaristas eles destacam esse ponto de que eram os animais que eram facilmente conduzidos. Eles não eram animais, os animais eles são feitos de modos distintos, mas o gado não é um animal que rosna, não é um animal que ele agride, né? Se você já viu uma pessoa conduzindo uma manada de bois, né? Você vê, tem bois que, nossa, é o tamanho dele, o peso dele, se ele batesse numa pessoa, a pessoa morria na hora. Mas o boi, né, a ovelha, impressionante, eu via muito a ovelha na Bolívia, né? A ovelha tem um medo, você é um animal manso, ela é uma figura, né? Como ovelha muda perante o seu tosqueador. Esse é o ponto, é que ela é um animal manso. O gado é um animal manso, ele ouve lá, ele é conduzido e ele deveria ser esse animal, ser entregue para o Senhor. Aí ele passa a descrever, né, o verso 3 ao verso 9, verso 10 ao verso 13, o segundo bloco, e o verso 14 ao verso 17 vão contar a mesma história. Só que dizendo, nessa primeira cena você pode levar esse animal, nessa segunda cena você pode levar um animal mais barato, e nessa terceira cena você pode levar um animal mais barato ainda para oferecer o sacrifício de holocausto, né? O verso 3 ao verso 9, que é o sacrifício de holocausto. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito, né? Então, ele deveria chegar, se aproximar de Deus e oferecer ali um animal que era sem defeito algum. O livro de Malaquias vai dizer, né, que as pessoas, na hora que eles viviam uma vida corrupta, eles pegavam um animal de baixo valor, com defeito, que eles não poderiam vender com um alto preço, e eles davam o resto. O animal teria que ser sem defeito.
o Novo Testamento vai fazer uma referência a dizer que Cristo, né, ele foi entregue sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, né? O animal sem defeito representava na história da redenção que o sacrifício aceitável para nos redimir teria que ser feito por uma pessoa sem pecado, né? Porque uma pessoa pode dar a sua vida, porque qualquer outra pessoa não pode morrer para redimir pessoas, porque é um pecador morrendo para pagar a dívida de outro pecador. Tinha que ser um sem defeito, um sem iniquidade, um sem mancha, e isso era representado nessa cena. Você se aproximava do tabernáculo, chegava na porta com um animal sem defeito, o animal representava Cristo. Um animal sem defeito trará à porta da tenda do encontro para que o homem seja aceito diante do Senhor. Então, na legislação do próprio livro de Levítico, ele sabia que esse ritual era um ritual para ele ser aceito por Deus. Deus criou o tabernáculo com uma estrutura de dizer assim, olha, você tem um problema, você precisa de restauração, você é um homem pecador, precisa se aproximar de Deus e você precisa trazer um animal sem defeito. No lugar mais sagrado do tabernáculo, que é o Santo dos Santos, existe uma arca. A arca, que é o lugar onde Deus manifesta a sua glória. E o que é que tem em cima da tampa da arca? Você lembra? E esses 2 querubins vêm da onde? Onde é que aparece na Bíblia 2 querubins? Aguardando a entrada do Éden. Então o que Deus está contando na história é o seguinte: o Santo dos Santos é o Éden. O Santo dos Santos, ela é a representação. É aqui, tudo que você vai fazer para você ser aceito, você foi expulso. Você vai cumprir esse ritual para você ser aceito, para você poder entrar no Santo dos Santos. Quando você entra na Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21 e 22, no final da Bíblia, entrou na Nova Jerusalém, o que é que tem no centro da cidade? Na praça da cidade, o que é que tem? A árvore da vida. O Éden representa a Nova Jerusalém. Então eu vou para o culto, eu vou no tabernáculo oferecer o sacrifício, crendo no Senhor, porque eu quero entrar no Santo dos Santos, que representa a Nova Jerusalém, que é o novo Éden. Eu resolvi o problema. A Bíblia conta uma história. Um problema foi criado no capítulo 3. Toda a Bíblia é para resolver esse problema. Para no capítulo 21 e 22 eu entrar novamente no Éden, Nova Jerusalém. Então eu preciso oferecer o sacrifício com animal sem defeito para que eu seja aceito. O primeiro ponto a primeira coisa que tem que ter em mente num adorador ao chegar no tabernáculo é dizer: eu tenho um problema. Porque o ritual é para eu preciso entender, Deus não me aceita, eu tenho um problema com Deus e eu preciso entregar um sacrifício com derramamento de sangue para ter acesso a Deus. O tabernáculo, ele foi construído como uma estrutura, proibição, você não pode se achegar a Deus. Deus, ele repudiou a humanidade, Deus repudiou porque Ele é santo e a humanidade é pecadora. E agora existe uma estrutura de reparação, de restauração, para que eu tenha o perdão de Deus. O tabernáculo existente é uma proclamação. Todas as pessoas estão distantes de Deus e são pecadoras. E ao se aproximar do tabernáculo, você tem agora um caminho por meio desse rito para você buscar a redenção. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceita a favor dele para a sua expiação. Por que ele coloca a mão sobre o animal? Oi? Representa ele. Imagina a cena, você chegar no tabernáculo. Você chega com o animal, coloca a mão, ele me representa. Ah, ele te representa, tá bom. Aí leva lá para dentro e pega a faca e... É você. Essa é a cena.
Deus está ilustrando de modo muito drástico o que é o conceito, o que é o problema. Aquele animal ele vai ser totalmente esfaqueado. É como um teatro. O culto no Antigo Testamento, por isso que os reformadores eles diziam assim, por que nós não vamos fazer teatro no culto hoje? Porque o teatro é próprio da Antiga Aliança, naqueles termos do ritual levítico. Nós agora chegamos na idade adulta para proclamar, explicar aquilo que por uma linguagem infantil foi representado. Então havia uma representação. Você chega e diz, eu tenho um problema com Deus, eu quero ser aceito por Deus. Você traz um animal perfeito, porque eu sou defeituoso e o animal representa alguém que vai me substituir, porque eu sou pecador e o animal é sem defeito. Eu coloco a mão sobre o animal e digo, ele me representa, para que ele vai no meu lugar, para que eu seja aceito, para que a minha dívida seja quitada. Aí o sacerdote pega esse animal, ele começa a esfaquear o animal. Ele começa a matar o animal, derramar sangue, aspergir sangue, coloca ele no altar. Esse animal é queimado e com a fumaça, Deus disse, agora o aroma está agradável, agora eu fiquei feliz. Percebe como a cena é drástica? Com aquele sangue derramado, daquelas furadas, daquele esfaqueamento, Deus diz, agora eu estou feliz, agora eu não estou irado com você. O seu problema foi resolvido. Agora você pode ter relacionamento comigo. Porque o Deus exige reparação. Deus exige que a dívida seja quitada. O Deus de amor que a sociedade quer implantar na cabeça das pessoas, ele não anula a justiça. E o ritual de Levítico, né, a estrutura do santuário, perceba, meus irmãos, os comentaristas dizem que o cheiro do tabernáculo ele não deveria ser um dos cheiros mais agradáveis. Ele não deveria ser. Imagine que nos rituais, um dos aspectos dos rituais era pegar o sangue e aspergir no tecido. Aquele tecido não era lavado. Era cheio de sangue ali. Né? A aspergir daquilo ali era contínuo para trazer essa ideia de como aquilo ali, né, como o pecado desagrada a Deus. Né? Era um açougue, né, velho? Só que era um pior açougue. que um açougue tem um congelador, né? Tem uma Isso. forma de você manter, mas ali não, ali exposto. Você quer o mundo, ele quer dizer que Deus não se preocupa tanto com o pecado. Você quer ter em mente o quanto Deus ele fica irado com o pecado? Imagine um sacerdote com a faca, esfaqueando aquele que te representa, que me representa. É como se Deus estivesse dizendo, isso aqui é o que você merece. Vai arrancar pele, vai arrancar os elementos, vai arrancar tudo, vai queimar. Aí quando queima e está tudo destruído, Deus diz, pronto, agora eu estou satisfeito. É essa a expressão que o texto vai usar. Agora estou satisfeito. É uma imagem muito vívida do que é a santidade de Deus. De como Deus se ofende com o pecado. Vocês estão aqui. Eu livrei vocês do Egito. Mas vocês não podem se aproximar de mim se vocês não resolverem o problema do pecado. Se vocês não tiverem o Redentor, se vocês não crerem no Redentor, você coloca a mão para representar. Verso 5, depois matará o novilho diante do Senhor. A cena imediata, ele te representa e você mata ele, a cena é, você merece a morte. É assim que você precisa e eu preciso chegar diante de Deus e dizer isso diante de Deus. Eu não sou nada, eu mereço a morte. Esse é o verdadeiro sentimento de um adorador. Eu não mereço nada. Se eu chegar diante de Deus e dizer que eu sou cheio de mérito, esse é o tipo de adoração que não agrada a Deus. Eu preciso chegar contrito. Por esse movimento que nós fazemos no culto, né, reformado, que é no início do culto, nós fazemos a confissão de pecados. É por entender que é isso. Eu preciso chegar diante de Deus e dizer, eu sou pecador, eu mereço a morte.
Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então eles vão pegar o sangue e vão fazer um ritual, que é um ritual que acontece muito no livro. Ele acontece em Êxodo capítulo 24, né? Aconteceu isso a primeira vez em Êxodo 24, quando eles fazem uma cerimônia lá, eles matam o animal, pegam sangue, Moisés fala, Deus está dizendo que vocês devem obedecer, o povo diz, nós obedeceremos, eles pegam uma bacia com sangue e ele asperge o sangue, né? Sobre o povo, era um símbolo, né, daquela aliança que eles estão fazendo. Então ele fazia isso sobre o altar. Isso é algo interessante. Nem todo sacrifício entra no Santo dos Santos. O holocausto ele não é um sacrifício que vai entrar. Ele vai ser queimado lá, tudo no altar. Tá? Ele vai aspergir no altar e vai ser queimado, vai ser dividido em duas partes, mas ele não é um sacrifício que vai entrar lá no Santo dos Santos. Tem alguns sacrifícios que uma parte da carne é queimada e uma parte da carne é comida pelo o sacerdote com a sua família vai comer, né? Não é o caso do holocausto. O holocausto tudo vai ser queimado. É um sacrifício caracterizado por entrega total, plena, né? Ele vai imolar o novilho diante do Senhor, os filhos de Arão, os sacerdotes apresentarão o sangue e aspergirão ao redor do altar que está diante da porta da tenda do encontro, né?